Bom dia, pessoal. Eu não sei porque que as pessoas estão com a mão em pé aí, não, mas vou pedir todo mundo para poder abaixar a mão aí, as mãozinhas. Nós vamos dar início aqui à nossa Assembleia. A gente já está com 119 pessoas na Assembleia, então a gente vai dando os informes enquanto o restante do pessoal entra. O primeiro informe que eu queria dar para vocês, na verdade, é mais uma orientação, né? Nós estamos com o chat fechado, porque a gente precisa que as pessoas prestem atenção nos informes. E aí, então, a gente vai fechar o chat no primeiro momento, e aí, assim que terminar os informes, a gente vai abrir o chat. Só que eu vou pedir às pessoas, eu não vou ter condições de estar acompanhando o chat, porque tem muita gente na Assembleia, e eu espero que a Assembleia tenha muito mais do que isso. Então, eu vou pedir para as pessoas que tiverem esclarecimento ou que quiserem fazer qualquer tipo de colocação, levante a mãozinha. Para aqueles que ainda não sabem, é só buscar aí embaixo, tem raise, né? Hand, sei lá se fala assim mesmo em inglês, não sei falar inglês não, mas é só passar aí embaixo, aí quem está no computador, raise hand, e aí levanta a mãozinha, tá? A segunda orientação, o Vinícius, que é nosso colaborador aqui do sindicato, o nosso jornalista, ele vai colocar aí no chat para que as pessoas assinem a lista de presença, um formulário do Google, para as pessoas informarem o nome completo, o CIAP e a instituição. Porque como essa é uma assembleia também de retirada de delegado para ir para a plenária da FASUBRA, nós precisamos de apresentar a lista de presença de quem está participando da assembleia, tá? Então, aí eu vou pedir todo mundo para poder assinar a lista. Essa lista não precisa de ser só filiados, pode ser qualquer pessoa que seja da categoria da UFMG, do Cefet, da UFVJM e do IFMG, tá? Então, o Vinícius já colocou aí o formulário. Eu peço a todos que façam o preenchimento do formulário para que a gente possa estar comprovando que a Assembleia aconteceu, foi de forma virtual e que as pessoas assinaram a lista de presença. A nossa pauta aqui da Assembleia são informes local e nacional. Informes local, a gente não tem no momento, então nós vamos fazer os informes nacional, começando aí o informe pela FASUBRA, o Confasubra, porque como a gente, na campanha salarial e nas reuniões que a FASUBRA teve com o governo, foi apresentada uma proposta. No primeiro momento, havia sido apresentada uma proposta com 3 cenários, depois o governo mandou por escrito uma única proposta, que a gente vai discutir, tem que aprovar para os nossos delegados levar para a plenária. E aí, então, a gente vai começar primeiro com o Confasubra e depois com o informe das reuniões. Deixa eu começar aqui, deixa eu pegar aqui os dados, então, do Confasubra. Para aqueles que não sabem ou não entendem, são novatos aí na nossa categoria, né? Quem já está mais tempo na universidade e no instituto já sabe. O Confasubra é o congresso da FASUBRA. Esse congresso ele acontece geralmente a cada 2 ou 3 anos. Esse ano vai acontecer, né, depois de 3 anos, por causa da pandemia. O congresso da FASUBRA é onde nós tiramos a linha, né, da nossa luta e também dos encaminhamentos que a gente tem em matéria de carreira, aposentados, tudo aquilo que a gente discute, né, na nossa categoria. E aí, então, tem reforma estatutária, vai ter a proposta antirracista, LGBT, e aí vai, uma série de coisas que permeiam o Congresso. E o mais importante é a gente saber que esse Congresso é que vai dar a direção política para a próxima direção da FASUBRA, que também vai ser aprovada
nesse Congresso, né? Eu estou falando aprovada, mas vai ter uma eleição, vai ter a inscrição de chapas, e aí as pessoas que forem delegados vão votar. E aí, então, é importante também dizer para aqueles que são mais novos, e mesmo quem mais antigo às vezes não entende, a direção da FASUBRA não é uma chapa única que ganha a direção. Na verdade, as chapas concorrem ao número de cargos que a direção tem. Então, as chapas são colocadas, e aí, dependendo da quantidade de voto que cada chapa tem, distribuído os cargos proporcionalmente para cada chapa que foi votada no Confasubra. E aí, então, se elege a direção, se compõe, né, a direção da FASUBRA com os diversos grupos políticos que nós temos hoje na nossa categoria e que se reflete também na direção da FASUBRA. O congresso ele vai acontecer do dia 18 a 21 de maio. O congresso vai ser em Brasília. Os Sindifes, a gente tem uma regra estatutária, só participa do congresso quem é filiado aos Sindifes. Quem não é filiado não tem oportunidade de estar indo representar a nossa categoria, é só quem é filiado. As assembleias para retirada de delegados vai ser de 3 a 28 de abril. Então, a partir da semana que vem, nós já vamos começar a estar divulgando aí o Confasubra, divulgar o cronograma, tudo direitinho. A gente já mandou fazer também um folder explicando a importância, como é que funciona, para que a categoria saiba. E a direção vai estar discutindo o cronograma de assembleias que vão acontecer em todas as instituições, tá? E a gente vai fazer também a retirada de delegado nos campings, seja das universidades ou do instituto, naqueles em que a gente tem filiados, porque não tendo filiado, não há necessidade da gente fazer assembleia nesses campos. E então a gente vai soltar toda a regra do Confasub. Então, o importante é vocês já começarem, né, a se mobilizarem, porque a gente vai fazer, então, assembleias no mês de abril para a retirada dos delegados, e o Congresso, então, vai acontecer, repetindo aqui, do dia 18 a 21 de maio. Vai ser uma quinta, uma sexta, um sábado e um domingo. O governo divulgou, há 2 semanas atrás, um decreto, né, que fala sobre a liberação sindical, porque a gente tinha um decreto anterior do governo passado, em que qualquer atividade sindical deveria ser paga às horas, né? Então, com esse decreto, nós ficamos mais tranquilos para poder participar aí do Confasubra. Então, a outra coisa também, na sexta-feira passada, a FASUBRA divulgou todas as teses que foram encaminhadas, então já está no portal da FASUBRA. A gente também, entre hoje e amanhã, vai pôr a divulgação dessas teses também no portal do Sindifes, e então para as pessoas poderem conhecer as teses que serão debatidas nas assembleias, né? A direção do sindicato nosso aqui, a gente também faz parte de um agrupamento político, e aí, na época das assembleias e tudo, a gente vai fazer essa divulgação. Aqui, nesse momento, a gente não vai fazer isso, até porque a gente tem que dar o espaço para todos aqueles que fazem parte de um grupo ou de outro, para poder apresentar essas teses, e as pessoas vão ter essa oportunidade aí no decorrer das assembleias, das reuniões que a gente vai fazer nas unidades, tá? Então, em relação ao Confasubra, é isso. A partir de hoje, vocês podem estar procurando as teses no portal do sindicato na parte da tarde. Vocês dão um tempo aí para a gente poder fazer isso depois da assembleia. Então, a partir de 16 horas já vai estar no nosso portal, mas quem quiser conhecer imediatamente já está no portal da FASUBRA, todas as teses que foram inscritas para o Confasubra, tá? Então, em relação ao Confasubra, essa a informação. E aí eu vou pedir que quem tiver algum pedido de esclarecimento para anotar, que aí após os informes a gente abre para as pessoas fazerem os esclarecimentos, tá?
Rogério, eu estou te vendo aí em relação ao Confasubra, está tudo ok? Todas as informações foi dada direitinho, ok? Então, beleza. O nosso segundo informe, então, é sobre a campanha salarial e as reuniões do dia 7 e 16 de fevereiro. Assim, é sempre bom, né, a gente lembrar para as pessoas que a gente passou aí 2 anos do governo Temer, mais 4 anos do governo Bolsonaro, sem ter uma mesa sequer de diálogo, né? Nem vou falar de negociação, porque isso não passou na mente de quem estava no governo nesses 6 anos. Então, assim, a gente não teve mesa de diálogo, nem para conversar, não receberam, né, os servidores públicos, no geral, não foi só a Fasubra, em nenhum momento, nem no governo Temer e nem no governo do Inominado, né? Então, a gente não teve essa oportunidade nem de fazer aprimoramento de carreira, nem tentar nenhum tipo de recomposição salarial, absolutamente nada. E aí a gente amargou a nossa categoria mais do que outras categorias do serviço público, e aí a gente tem que lembrar aqui também, no governo Dilma, foi apresentada uma proposta que era um acordo coletivo salarial de 4 anos. A nossa categoria foi uma das poucas, acho que foi 2 ou 3 junto com a gente, que não aceitou o acordo para 4 anos. A nossa categoria aceitou para 2 anos. Lembrando que o Sindifes, todas as nossas bases, aprovou que a gente deveria estar levando a proposta e ser defendida na plenária, que a gente deveria aceitar o acordo dos 4 anos, mesmo não sendo aquilo que a gente gostaria, mas a nossa categoria não fez isso. Aqueles que defendiam, né, o acordo para 4 anos perderam na plenária, acho que, se não me engano, por 5 votos, e aí, então, a gente só fez um acordo de 2 anos, sendo que outras categorias fizeram acordos de 4 anos. Então, portanto, a nossa categoria é a categoria que mais teve a defasagem no período Temer e no período Bolsonaro. E isso é importante a gente lembrar, porque às vezes as pessoas acham que é a Fasubra que foi culpada, mas não, a Fasubra ela é uma entidade que respeita aquilo que as bases defendem e aquilo que as bases aprovam. E aí, então, foi aprovado o acordo de 2 anos. E aí, então, a nossa categoria está chegando aí 40%, né, de defasagem, ou um pouco mais, eu não tenho, porque acaba uma série de estimativas, né, tendo essa contradição aí, se é menos de 40% ou se é mais de 40%. Então, eu vou falar aqui em torno de 40%, que aí pode ser mais ou menos. E aí, então, a gente não teve esse diálogo em hipótese nenhuma. E aí, então, a partir do novo governo, né, que uma grande maioria dos servidores públicos defenderam, apoiaram e votaram nessa campanha, né, das últimas eleições, a gente consegue, então, eleger. Eu não vou dizer aqui que a gente elegeu um governo de esquerda, porque não é isso que aconteceu. O governo que foi eleito é um governo de coalizão, de diversas forças, inclusive força de centro e de direita, né? Não a ultradireita, mas de direita. Então, a gente não está num governo que é de esquerda, é um governo que nós vamos, ao longo dos 4 anos, fazer a disputa de orçamento, disputa de discurso, disputa de visão, de argumento de Estado, né, de qual é o Estado que a gente quer, se é mais serviço público ou mais qualidade, ou se é menos, né? E entre outras coisas. Então, este governo está em disputa. E não é um governo de esquerda, e isso tem que ficar muito claro para a gente. Então, a gente vai estar disputando aí o orçamento nesses 4 anos para frente. Mas é importante a gente colocar que o valor de 11 bilhões, deixa eu pegar o valor certinho aqui, são 11,2 bilhões que foi colocado no orçamento,
Foi aprovado no ano passado, e aí relembrando também, porque a gente que é servidor público, a gente sabe disso, mas é sempre bom lembrar, o nosso orçamento é aprovado no ano anterior para ser feito no ano subsequente. Então, este valor foi aprovado no orçamento do ano passado, com a rubrica de, eu vou colocar aqui entre aspas, reajuste para os servidores públicos, só que nós sabemos que quando há uma perda muito grande, não é reajuste, é recomposição. O reajuste ele vem acima daquilo que a gente perdeu. Então, o governo está chamando de reajuste, que é o que está no orçamento, mas nós sabemos que isso será uma recomposição de uma parte pequena do que a gente perdeu, tá? Então, é importante as pessoas saberem disso. E aí, então, no dia 7, o governo abre a mesa de diálogo. Não foi uma mesa de negociação, a mesa do dia 7. Essa mesa foi representada lá por vários ministros, entre eles o ministro da Educação e a ministra de Gestão, que é agora, para aqueles que não sabem, o novo ministério. Não que as pessoas não saibam, as pessoas sabem, né, que existe esse novo ministério, mas esse ministério ele se tornou um ministério muito mais importante em matéria de negociação, em matéria de tratar de tudo relacionado aos servidores públicos, do que o Ministério da Educação em matéria de negociação com a gente, categoria de técnicos administrativos. Porque este ministério ele está com tudo relacionado aos servidores públicos. Carreira, aposentadoria, saúde do trabalhador, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida funcional, ele está neste Ministério de Gestão e não no Ministério da Educação. Ou relembrando, né, antes estava dentro do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que no governo passado eles incorporaram tudo, virou Ministério da Economia, e agora, neste governo, separou, então, existe o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, e agora o Ministério de Gestão. E aí vai falar tudo sobre servidores, e também vai falar sobre as novas tecnologias, plataforma, e uma série de coisas que esse ministério está responsável. Então, é importante, né, a gente saber, então, a mesa de negociação do dia 7. A gente também, eu vou colocar a gente, mas são as nossas federações, né, a nossa FASUBRA, junto no FONASEP com todos os outros servidores públicos, colocou também para o governo a necessidade de uma revogação geral de várias portarias, de várias INs, como a IN 02 de 2018, que fala sobre jornada de trabalho, e na nossa categoria atrapalhou muito os trabalhadores do Hospital das Clínicas, porque cortou deles o plantão de 12 por 60, que era um plantão que há mais de 30 anos tinha no HC. Então, a IN 02 de 2018, o decreto 10.620 de 2021, que o governo passado estava tentando jogar todos os aposentados e os futuros aposentados para o INSS, então não seria mais a universidade que faria a aposentadoria, como é hoje. Hoje, quem pede aposentadoria consegue se aposentar aí num prazo máximo de 30 dias, a gente ia cair junto com todo mundo da iniciativa privada no INSS, e também a portaria 10.723 de 2022, que prejudicou muitos servidores em âmbito nacional, que é uma portaria de redistribuição que o governo passado soltou na semana do Natal e prejudicou muita gente que já estava com a redistribuição definida, muita gente já tinha mandado família para o outro estado, voltado, e aí tiveram que voltar porque essa portaria impediu que as pessoas se redistribuíssem. Então, no dia 7 foi colocada todas essas coisas, e também que a gente precisava de fazer negociação, abertura de negociação com o governo, não só da recomposição salarial, mas também de carreira. Então, basicamente foi isso na reunião do dia 7.
E aí, então, teve a reunião do dia 16. E aí, nessa reunião do dia 16, que abre o diálogo, eu não vou falar que abriu negociação, que a gente tem sempre que lembrar que o orçamento já estava fechado com um valor de 11,2 bilhões para ser distribuído entre todas as categorias do serviço público. E aí, então, o governo apresenta nessa reunião 3 cenários. Nesses 3 cenários que foram apresentados, depois esses cenários eles caíram, tá? Porque a apresentação seria do dia 1º de março, com 7,8 e R$200 a mais no Vale Alimentação. Depois, uma outra proposta para abril, os R$200 do Vale mais os 8%. E no 1º de maio, seria aí 9% mais sem o auxílio alimentação. Só que o governo falou isso na reunião, e aí depois, na hora que efetivou a proposta em ofício, e aí eu vou pedir o Vinícius para poder colocar aqui para nós o ofício, veio somente uma proposta para que a gente pudesse estar debatendo, discutindo e aprovando ou não para poder mandar para a FASUBRA e os delegados defenderem isso na plenária. Então, Vinícius, coloca para mim aí o ofício aí na tela, para que todo mundo, quem não viu, acho que todo mundo viu, mas é importante a gente colocar aqui, que pode ser que alguém não tenha ouvido. Está dando para todo mundo ver? Fátima, você não está vendo, Fátima, é isso? Bom, então, olha, o ofício... sobe para mim um pouquinho, Vinícius. Mais um pouquinho para eu ver o número do ofício. Então, o ofício veio do Ministério de Gestão e da Inovação, né? É o ofício 4410, do dia 16 de fevereiro, no mesmo dia da reunião. A reunião foi na parte da manhã, eles mandaram isso já no final da tarde, quase noite. Manda para todos os servidores e a proposta é de reajuste salarial e auxílio alimentação para 2023. Então, após abaixa um pouquinho, Vinícius. Abaixa não, aí, deixa aí. Após a primeira reunião da mesa, né, de negociação, realizada no dia 16, a Secretaria contou com a participação de todos os representantes e o governo federal e apresenta a proposta. Salário e auxílio. Salário, propõe um reajuste salarial de 7,8% sobre a atual remuneração a partir de 1º de março e propõe-se um reajuste de 43,6%, referente à variação acumulada do IPCA, de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2023, passando o vale de 458 para 658. Aí vocês podem fazer as contas, dá exatamente os R$200. A pauta remuneratória, né, revisará a portaria, que eu acabei de falar, que é a 10.723, da redistribuição, as instruções normativas, né, a 2/2018, que eu acabei de falar que, no nosso caso aqui, atingiu muito fortemente o pessoal do Hospital das Clínicas, e o Sindif já tem uma proposta que já foi encaminhada para o governo, e a gente está tentando conseguir uma reunião para poder tratar exclusivamente do HC, e a IN 54, que será objeto de diálogo, né, com as entidades. O governo falar também em gestão junto ao Congresso Nacional para a retirada da PEC 32, que é a reforma administrativa, e a retomada das mesas setoriais, que está vinculada aí à revisão do sistema, do subsistema de relação de trabalho no serviço público, que é o departamento lá que vai tratar disso, né? Que está previsto no decreto que é do Ministério. Abaixa para mim, ou sobe, né, na verdade, Vinícius, tratamento dos pleitos aí. Então, e proposta para 2024. Então, o governo ele já coloca aqui que ele vai sentar nas mesas setoriais e que vai estar discutindo também
aí orçamento para 2024, né? Então, ele já coloca isso com o calendário de discussões, ó, dos temas e de itens de pauta, de reivindicação. Aqui fala dos sindicatos, mas vamos traduzir aí que eles são com as federações, eles não sentam diretamente com o sindicato, a não ser que seja uma coisa muito específica, como é no caso aqui da UFMG, do HC, a gente vai estar junto com a FASUBRA, né, que a FASUBRA sempre vai estar nessas mesas, falando aí especialmente do nosso prejuízo aqui em relação ao HC. Então, quem assinou foi o Sérgio Eduardo, né? A gente conhece ele como Sérgio Mendonça, que é hoje o secretário de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho. Lembrando que o Sérgio Mendonça, para quem, né, já está aqui na universidade há muito tempo, e no IF também, o Sérgio Mendonça é um companheiro conhecido. Ele já atuou no governo Lula, nos dois governos, né, que o Lula teve anteriormente. Então, ele conhece as categorias, conhece o serviço público, também é servidor público, então isso facilita muito as nossas negociações. Então, isso foi o que foi apresentado pelo governo. Ô, Vinícius, abaixa para mim coloca aí, deixa aí, que aí aparece a parte do auxílio e para quem não viu. Então, essa é a proposta que o governo mandou, tá? A gente sabe o seguinte, que todas as federações teriam que dar o de acordo até 1º de março. Até 1º de março, não, porque a gente sabe que a nossa folha, por exemplo, já foi fechada, né? Tem um cronograma aí de fechamento, então vigora a partir de 1º de março para poder entrar em 1º de abril, né? Que o nosso salário sempre é subsequente. Então, por isso, a FASUBRA pediu as rodadas de assembleia, o Sindicato já estava com essa assembleia marcada, porque a gente já ia falar dessas duas mesas, e a gente já meio que sabia que ia sair alguma proposta que a gente teria que estar discutindo. Então, seria importante, né? Então, Vinícius, pode tirar aí para mim? Em matéria de informes, são esses os informes que a gente tinha para poder dar. Cristina, demais colegas, bom dia. Na verdade, eu me levantei a mão lá na hora que foi falar dos informes, que eu queria fazer um informe local. Pode falar agora ou não? Pode. Você vai fazer informe da CIS, né? O FMG? Isso. Pode falar, não tem problema, não. Tá, Jóia. É porque, lembrando os companheiros que, conforme a pró-reitora de Recursos Humanos anunciou, né, a gente poderia ter aí, a partir já do mês de janeiro, o pagamento das progressões, tá? Aquela por avaliação de desempenho, por mérito. Então, o pessoal verificar aí na folha, né, se aqueles que têm direito, o tertício vence agora em janeiro, se estão recebendo direitinho e que tem uma avaliação, a última avaliação de desempenho superior a 70, né, positivo, ok? Só isso. Então, ok, então. fazer esse alerta, Obrigada, porque se não tiver isso, se não tiver sendo pago, conversar com a gente, mandar para a gente notícia, porque a gente não consegue verificar isso na folha, a gente não tem acesso à folha, tá bom? Obrigada. Ok, pessoal, repetindo aí, todo mundo olhar para ver se as progressões vieram no contra-cheque, se não veio, a CIS é a nossa supervisora aí da carreira, se não veio, favor entrar em contato com a CIS, vamos passar então para o debate, né? O Bruno está aqui até agora. Então, Bruno, você é o primeiro. Hilbert, você esqueceu sua mão levantada ou você vai também fazer também a avaliação? Fajardo caiu, Fajardo era depois do Bruno, não sei se Fajardo conseguiu voltar aí. Então, Bruno, você tem 3 minutos e seu tempo está recuperado. Desculpa, mas o pessoal no esclarecimento tinha que ser colocado aí, ok? Então, você pode iniciar. Claro. Então, a questão que a gente está, inclusive, tem visto aqui no chat, as pessoas elas não estão muito satisfeitas. Assim como não era o que a gente propôs, não foi o que a gente levou para a mesa de negociação com esse governo. Um governo que foi
eleito, né, pela esperança das pessoas em que houvesse mudança, em que a gente não mantivesse essa carestia e esse peso nas costas que é dado para o serviço público e para os trabalhadores, e que, no nosso caso, nós somos, inclusive, a ponta da ponta dos piores, né? Então, é importante que a gente, e eu coloque como uma proposta, que a gente faça um calendário de lutas nas ruas. Porque o que a gente tem para poder pressionar o governo é manifestação. E que seja enviada uma contraproposta que seja manutenção dos 27% que a gente mandou. E que a discussão que a gente tem, que é a discussão da LOA, a LOA ela é relacionada ao primeiro ano. A gente não está discutindo que toda a recomposição tem que ser feita agora em março. A gente já tem que ter um compromisso desse governo para que no próximo ano, nos próximos anos, a gente tenha recomposição. Então, a proposta não é só para esse ano. A proposta tem que ser feita a longo prazo. E aí a gente consegue garantir aquilo que a gente tem como objetivo, né, da gente. E é importante também levar que muito mais do que isso. É importante a gente ter a exoneração dos reitores interventores, a punição dos bolsonaristas, a prisão do Bolsonaro, contra a reforma administrativa que está sendo seguida e gestada e mantida dentro desse governo, pela reversão das medidas dos direitos que foram retirados no governo Bolsonaro e no governo Temer, e pela reversão das privatizações. Isso eu digo que aqui em Belo Horizonte a gente está com a CBTU, que foi privatizada pelo fim do governo Bolsonaro e pelo governo Zema, onde 1.600 trabalhadores concursados, que são servidores como nós, estão passando por um processo de greve pela luta pelo direito de seus empregos. Então, é importante a gente deixar muito claro a nossa solidariedade também aos metroviários da CBTU, que ontem tiveram uma assembleia e que decidiram pela manutenção da greve. E que amanhã pode ser a gente. Amanhã pode ser uma privatização das universidades, que a gente sabe muito bem que folha de pagamento, que prioridade, na verdade, são as carreiras típicas do Estado. Nós somos gastos. Então, a gente tem que deixar muito claro uma posição de retomada de lutas, e de lutas nas ruas. É importante que a gente comece a organizar, ter mais assembleias presenciais, só assembleia virtual não é suficiente, que a gente volte a ter a cultura de lutas, e que só ela que é importante, só ela que consegue garantir que a gente consiga chegar numa mesa de negociação e botar para um governo que nós temos peso e nós temos força para dizer que nós não aceitamos 7,8% que foi aprovado na LOA do ano passado, mas que nós queremos mais. E para isso, calendário de lutas, é importante que a gente aprove aqui também uma paralisação no 8N para apoiar a luta das mulheres, que são, inclusive, quem mais estão sofrendo com todos esses problemas que a gente tem. É importante que a gente tenha, saindo aqui da UFMG, ônibus para as mulheres irem para o 8N. Eu acho que essa é outra proposta que eu estou colocando aqui. E que a gente tenha o cumprimento da nossa proposta na mesa de negociação e que a gente tenha uma jornada de lutas pela reversão das privatizações, pela exoneração dos reitores interventores e pela prisão do Bolsonaro e punição dos bolsonaristas. Obrigado, Bruno. Antes de eu chamar, o próximo é o Hilbert. Bruno, abaixa sua mão, fazendo favor, e manda as propostas por escrito, tá? E eu quero lembrar o pessoal da Assembleia, a gente está com 313 pessoas agora, já tivemos 320. Precisa de preencher o formulário, gente. Vou pedir o Vinícius para poder postar novamente aí o formulário. Quem não preencheu o formulário, por favor, preencha. Nós precisamos que as pessoas que estão na Assembleia preencham o formulário. Tá? O Vinícius postou aí novamente no chat. Quem não preencheu, por favor, preenche aí o formulário para a gente. Hilbert. Depois do Hilbert é a Rosângela e depois o Mário Garafolo. Bem,
eu acho que a gente está, e está claramente ficado, um momento emergencial. Então, nós estamos falando desse período de largada de um conjunto de ações que entende-se que são ações emergenciais. E aí passa parte dessa recomposição salarial do âmbito geral. Eu só quero aqui reafirmar que as nossas perdas são muito maiores do que do índice apresentado, mas, olhando o processo histórico, as desigualdades na categoria estão muito tipificadas. Se nós tomarmos a tabela de janeiro de 2005 como referência, nós vamos ver como essas desigualdades se projetaram na categoria. É óbvio que quem entrou depois do PCCETAI não passou pelo enquadramento, ele tem uma percepção diferente dessas perdas. Então, eu quero dizer que eu acho que nessa fase emergencial há que se acrescer a recomposição de todos os benefícios envolvidos aos servidores públicos. Ou seja, independente do índice geral, há que se recuperar também os valores dos demais benefícios. Isso tem que estar parte da nossa pauta, tanto o auxílio pré-escolar quanto o auxílio saúde, com os índices apropriados, porque a inflação da saúde é muito superior à inflação normal e os valores atingem de forma desigual, tanto por renda quanto por idade, a nossa categoria. E os aposentados, que, em geral, não percebem o que têm os menores salários, eles pagam os maiores custos pelos planos de saúde. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que eu penso que nós temos que fazer um esforço muito grande por parte da FASUBRA de recuperação da autonomia de gestão de pessoas no âmbito das instituições federais de ensino. Todas as políticas que têm ocorrido, mesmo antes do governo que antecede a esse, elas passam por um processo de, a partir, sobretudo, do golpe de 2016, de gradativa e acentuada redução da autonomia administrativa das universidades, que se traduz na autonomia de gestão. Então, quando a gente olha para o SPGD e olha para o recente acórdão do Tribunal de Contas da União, fica muito claro as expressões desse aspecto. Então, eu acho que eu quero propor nessa linha. Acho que a FASUBRA tem que ter como centro a recuperação da autonomia de gestão de pessoas, porque aqui nós estamos num limite de tensão entre a centralização provocada pelo aprofundamento do CIPEC, do Sistema de Pessoal Civil, que vai cada vez mais concentrando funções de nível regulador que se sobrepõem às instituições autônomas e que, com a combinação da digitalização do serviço de governo, nós vamos assistindo um processo de reestruturação e de mudanças profundas na nossa categoria do ponto de vista do trabalho. Então, para traduzir isso objetivamente, eu acho que, com relação ao decreto do programa de gestão, não há negociação, a princípio, a FASUBRA fazer, que não seja a excepcionalização da aplicação do decreto às instituições federais de ensino. Porque nós temos que lembrar aqui que o decreto que institui o SPGD não foi revogado. O que foi revogado foi a instrução normativa que regulamenta partes daquele decreto. E, na revogação, são estabelecidas 3 coisas com muita clareza. Primeiro, que os planos vigentes continuam. Aquelas instituições que têm PGD continuam. É autorizado a adequação daquelas instituições que têm PGD, que passaram por reestruturação recente, que se adequem e mantenham a vigência na nova estrutura. E, inclusive autoriza que novos planos de gestão sejam aprovados, ainda que não tenham uma nova instituição normativa colocada. Então, eu acho que essas propostas que eu quero fazer. A FASUBRA, em relação ao decreto-geral do PGD, a nossa proposta tem que ser sair dele, construir uma proposta compatível com o nosso, que eu não acho que deva ser um novo instrumento. Eu acho que nós temos que alterar os instrumentos existentes, nesse ponto de vista 5825. Acho que temos que ser econômicos nessa regulamentação. E, por fim, acho que nós temos que recuperar, colocar na agenda, a recuperação do disposto na portaria 27 do Ministério da Educação, de 15 de janeiro de 2014, que instituiu
o Plano de Desenvolvimento o Plano Nacional de Desenvolvimento dos Servidores Integrantes do PCCETAI, que, no entanto, foi abandonado por nós e que lá tratava objetivamente do aporte de recursos para a capacitação dos trabalhadores. É isso. Agora fica difícil. Eu vou me reinscrever para falar de outra parte, porque... Não sei se vai ter reinscrição, mas manda a proposta aí no chat para a gente pegar aqui, tá, Rosângela? Aliás, ô Rosângela, só um momentinho. O Fajardo voltou, ele era o segundo aí. Fajardo, eu vou deixar a Rosângela falar, que ela já está com o microfone aberto. Aí o próximo é você, tá ok? Vai lá, Rosângela. Mas se quiser conceder para o Fajardo, para mim não tem problema. Então, abre o microfone do Fajardo aí, fazendo favor, Vinícius. Depois é a Rosângela. Alô? Está me ouvindo? Can you hear me? Alô? Estamos te ouvindo. Bom, obrigado. Realmente deu um problema, eu ouvi vocês, não consegui me comunicar. Primeiramente, só esclarecimento, Cristina, mas só um debate depois, essa questão dos veterinários, do mínimo, porque eles juntos, como citei, arquiteto, engenheiro, economista e veterinário, na Lei 4.950-A de 1966, que a gente não recebia com um grande argumento, se o perdemos há 30 anos atrás, na justiça, de sermos estatutário, mas já está sendo superado, inclusive, por jurisprudência. Mas é um debate muito bom na FASU para nos contemplar todo mundo. Acho que toda categoria tem que ser contemplada. Então, só esclarecimento. Com relação a isso, por ser breve, é o seguinte: todos nós sabemos, esse arco de aliança era que nós estávamos adiante, né? Como o próprio Gilmar Mendes falou, de gente que veio do subterrâneo, do esgoto. Olha esse crime que teve aí. Se você não associar esse clima, todo esse clima do país, esse chacina que teve lá em Sinop, né? Isso daí realmente é o que vigorou no país, a banalidade da morte, do feminicídio, sabe? Como ampliou o assassinato de homossexuais, etc, etc. Nós vivemos literalmente da barbárie, da própria distopia. Então, isso não quer dizer, isso é muito importante, que nós passamos cheque em branco, não, sabe? Isso é um fato concreto. Nenhum movimento de trabalhador pode passar qualquer cheque em branco. O melhor que seja o governo. Nós não estamos esquecendo que foi golpista. O Gilmar Mendes falou isso, também foi golpista, o Xandão foi golpista, não nos esqueçamos, até ele assustou, né? Até o Barroso, que falou a famosa frase, perdeu o mané, se assustaram com o que eles criaram. Né? A serpente chocou os ovos que lhe ajudaram a chocar. Cria corvos que te arranquem os olhos. A história demonstrou isso. Até eles. Mas nós estamos em aliança e não vão passar cheio branco também, não. Nem vamos dar de tigrão agora o governo, não. Eu acho um equipe, já falar em movimento de rua, calma lá, ó, calma lá. E misturar uma pauta imensa, a pauta nossa é imensa, e nós vamos ganhar muitas coisas, sabe? Tem pauta aqui da Serra do Curral, que da mata do Jardim América, que é uma pauta urbana importiva, não. Nós estamos em campanha salarial e os ganhos periféricos. Com a non que esse governo. Retirar a PEC 32 também. Essa questão da aposentadoria também, isso é condição sine qua non. Isso não é negociação. O governo não pode ter desconto, pegou essa carona. Ele pode. Outras questões, realmente, ele ficou de excesso. Agora, que a proposta ridícula é ridícula, sabe? Eu acho, por enquanto, inaceitável. Tanto o índice quanto essa esmola, esse vale sacolão aí. Nós estamos pensando em questão da saúde. Da saúde, a Casu está precisando de ajuda e é um plano que faz força, que não tem um fundo lucrativo, igual todos esses planos aí. Sabe? A gente está passando da hora, então não tem desculpa. Eu, sem alarde, sem dar um de tigrão, que nós temos companhia acelerada, nós somos tchutchuca com o governo fascista, sabe? Mas nós temos que realmente ter negociação, porque não é nem uma surpresa para a gente. A gente negociava com o Vanier. Nós brigamos muito com o governo Lula para ter os ganhos que nós tivemos, inclusive de qualificação.
Então, de fato, é uma proposta inaceitável, até que nos prove totalmente o contrário, porque as forças de direito estão aí. E outra coisa que nós temos que discutir, tem projeto, esse observe, uma hora não tem que discutir isso daí, que é o resultado das críticas. Isso é um crime geral, isso é um absurdo. E o funcionário do observe ganha o piso. Da minha categoria ganha o piso. Mas isso é outra luta, não vou misturar as lutas, sem alarde, sem dar um tigrão agora, sabe? Vamos esperar. Mas nós estamos negociando na mesa, eu como sindicalista, como tal, a minha opinião é ainda insuficiente a proposta do governo. Minuto. Ainda que prove. É isso daí. Ok, obrigado, Legal, Fajardo. obrigado. Ficou no tempo. Obrigado, Fajardo. Próximo é a Rosângela, depois o Mário. Então, Abaixa a mãozinha, Fajardo. eu já vou... Abaixar a mãozinha? Já baixei aqui. Obrigada. Rosângela. Bom dia novamente a todas. Eu acho que eu vou falar um pouco aqui sobre um dos pontos da nossa pauta, que é essa questão que está na ordem do dia, que é a negociação, né, do que é emergencial. Porque nós estamos aqui, nós não podemos tratar o emergencial como se fosse o geral e o para frente. Eu também considero que a proposta do governo não é um horizonte. Então, assim, agora, não é o melhor dos horizontes, né? Não é aquele céu de brigadeiro que nós temos. Mas nós precisamos entender, para não criar problemas inexistentes. Exatamente, para não criar problema onde não existe, como dizia minha avó, chifre na cabeça de cavalo, a gente tem que saber qual é a nossa realidade. Nós estamos trabalhando uma mesa de uma recomposição emergencial, que tem como parâmetro o orçamento anterior. Né? Então, não dá para cantar. O Fajardo falou uma coisa aqui, mas não dá para ficar cantando de galo com quem não tem, quem não construiu esse orçamento. Então, puxa vida, ouvi aqui. Tem gente aqui que, se duvidar, que é greve amanhã. Por favor, vamos conversar sério. Nós, da direção da FASUBRA, estamos apontando, quem leu o documento, pode ser insuficiente, pode ser, mas nós estamos apontando o seguinte: é necessário, se é uma mesa de negociação, é necessário apontar para o governo uma perspectiva de aumentar um pouco esse percentual, desvincular a questão dos benefícios dessa rubrica e passar para uma rubrica específica. Porque só assim nós vamos estar falando a verdade e agindo de verdade em unidade com a categoria, se você defende um reajuste que seja para toda a categoria. Benefícios não pega toda a categoria, seja ele qual for. Vai pegar parcela da categoria. Por isso é ruim ter benefício, é ruim pedir o reajuste dos benefícios? Não estamos dizendo isso também, não. Agora, se é para recompor perdas, as perdas são gerais. E o que recompõe perda, gente, é reajuste no salário. Nesse momento, não é possível, nós estamos na mesa central, não estamos sozinhas e nem sozinhos, não é a FASUBRA negociando. É um conjunto. Eu estou, inclusive, aqui, para estar na nossa Assembleia, eu não estou participando de uma reunião polêmica que está acontecendo agora entre as entidades do FONASEF e do FONACAT. O que vocês imaginam que o FONACAT está fazendo lá? Né? Então, assim, eu acho que nós precisamos pôr o pé no chão, a cabeça no pescoço e começar a pensar. Devemos ir para a mesa colocando que a gente quer um aumento nessa proposta. Uma coisa são os cenários que apareceram na mesa, eu ouvi aqui no início também uma confusão sobre isso, os cenários apresentados na reunião, e outra é a proposta que o governo oficializou. O governo oficializou aquele documento que coloca na questão salarial o 7,8. Vamos tentar convencer o governo que a gente pode avançar um pouco mais? Vamos. Na próxima mesa, nós vamos estar lá propondo isso.
mas vamos fazer disso uma profissão de fé, nós vamos rejeitar, como nós fizemos foi 2012, 2013, que nós rejeitamos? Nós vamos fazer isso de novo? É sério que tem gente pensando nisso? Então, assim, olha, vamos para a mesa com unidade, com seriedade, mas também não vamos para perder. Quem está 7 anos sem nada, nós que somos há mais tempo aqui na categoria, já amargamos muito com o Fernando Henrique, com o Collor. Foram governos que praticamente dizimaram a nossa categoria. Então, assim, eu acho que nós precisamos ter daqui, do Sindifes, da nossa base, um aceno para a direção da FASUBRA, que nós devemos seguir negociando. E para seguir negociando, o Hilbert, para concluir e não extrapolar muito aqui, nós precisamos, o Hilbert apontou uma coisa que aponta para o que nós na FASUBRA já estamos apontando também e batalhando para conseguir a instalação das mesas específicas. É nelas que a gente avança negociando, às vezes, já prevendo. E aí, sim, vamos entrar firme na campanha salarial de 2024. Essa é com o governo Lula. Essa é com Lula. Então, é na mesa permanente para essa questão emergencial, na mesa permanente para as questões salariais a partir de maio, para a questão da campanha salarial de 2024, mas para 2023 tem um limite, companheiras e companheiras, que é o que o governo genocida deixou. Então, vamos com muita unidade, mas também com compromisso com a categoria. Compromisso com a categoria, como com as nossas famílias, não é jogar dinheiro para cima. Então, vamos lá, tentar construir. Obrigada, e desculpem se eu extrapolei. Obrigada, Rosângela. O próximo é o Mário Garaforo, depois Leôncio e depois Neide. E as inscrições estão encerradas, tá, gente? Mário? Mário está aí? Alô, oi, Cristina. Estou te ouvindo. Ok, beleza. Bom dia à direção nacional da FASUBRA, Cristina, né, no tempo que a gente se vê presencial. Eu só queria fazer 2 comentários, porque a Rosângela já roubou minha carteira mesmo, não tem jeito. O debate é esse mesmo, não tem como diferenciar. Eu só queria dizer que eu não concordo com esse modelo de assembleia, mas é uma coisa que a gente vai discutir daqui para frente nesse processo. Eu acho que quem quer construir democracia tem que ser olho no olho, presente, e convencer mentes e corações. Mas tudo bem, isso aí é um debate que nós vamos fazer para frente aí, para a gente reconstruir isso. Bom, eu, como todos sabem, no movimento sindical, eu aprendi uma lição que ela se faz para que qualquer construção que se faça, ela passa por 2 princípios: o princípio da carreira e o princípio da paridade salarial entre ativos e aposentados, né? Porque a base é o salário. A base de construção de qualquer movimento sindical, de qualquer categoria, é o salário que se constrói para poder termos essa unidade no conjunto. Eu não estou divergindo da proposta do governo, vou votar nela, eu acho que o momento é esse, foi um pouco que a Cristina colocou, entendeu? Nós temos essa dificuldade de 7 anos, nós temos uma pandemia, nós atravessamos uma pandemia aí que foi uma dificuldade danada, e a gente sabe o que aconteceu nesses 4 anos desse governo genocida. A gente tem uma avaliação disso e construir isso e modificar isso representou o Lula. Mostrou que nós queremos um país diferente, que nós construímos uma sociedade diferente. Mas não pode deixar de dizer que, nessa questão, o reajuste do Vale-Refeição é um pouco que a Rosângela colocou. Ela não atinge toda a categoria, ela atinge uma parte da categoria. E essa parte que ela atinge é monetário. Não é valor de você pegar um tiquezinho e comprar o Vale-Refeição. Na verdade, quem vai receber esse valor vai receber os 9. Entendeu? Mesmo diferenciado, mas vai receber. E o restante da categoria vai ter um valor menor. Mas o que nos traz o alento de construção desse processo
É isso aí que foi colocado. Nós temos um segmento a construir. Esse segmento que é o grande chavão para nós desse processo do movimento sindical e recuperarmos na mesa específica aquilo que nós precisamos debater fora do FONACAT e do FONASEF. Eu acho que essa questão ela tem que ser debatida de forma bem clara para que depois não crie fissuras junto à nossa categoria e aí crie subcategorias, que igual a enfermagem, piso da enfermagem. Nós vamos agora criar uma categoria específica para a enfermagem, igual o nível superior queria, tirar o nível superior da nossa categoria, do nosso plano de carreira e buscar que o nível superior tivesse outra plano de carreira. Eu acho que não é por aí. Então, eu não vou esticar muito, não, mas eu acho que está colocado o debate tem que ser colocado de forma expressiva. Foi até eu vi a live do Todinho que ele colocou. Há uma perspectiva da gente construir um orçamento, uma diferença de orçamento de 11 bilhões e 200 para um valor até pode ser um pouco maior ou menor não, maior, né, até agosto, que é a data, mas eu acho que é isso, é construir essa linha de debate e fortalecer isso para que a gente consiga unidade na luta para que nós recuperamos aí os valores dos percentuais perdidos. Obrigado. Obrigado, Mário. Próximo é o Leôncio. E o último inscrito é o Erivelto, tá? E as inscrições estão encerradas. Leôncio. Bom dia, vocês me ouvem? Me ouve, Cristina? Estamos te ouvindo. Então tá. Boa tarde, bom dia, né, para todas e todos. Eu queria dizer primeiro, assim, eu escutei atentamente todos os colegas, eu estou participando de alguns grupos de discussão, a gente vê todo tipo de coisa, umas propostas aí surreais de tabelas, gratificação, toda essa questão toda, todo o perigo que se envolve. E eu acho importante que antes de falar o que eu penso exatamente sobre essa proposta que foi oficializada pelo governo, eu queria falar um pouco do papel do sindicato, né, de como que a gente precisa de se articular. Por quê? Eu não acho que o patrão, e isso é o primeiro ponto que a gente tem que entender, porque o servidor público fica assim, eu sou servidor. Tem que entender, trabalhador. Nós somos trabalhadores e o governo é o nosso patrão. Não tem isso, eu sou servidor, o Estado é o nosso patrão. Então, não se faz negociação com o patrão, no meu modo de ver, assim, tome isso aqui, obrigado. Não, tem nada de obrigado, não. Sabe? Tem que ter uma resposta àquilo, é uma negociação. Não é chegar lá, fala e todo mundo, e a gente volta, tá bom, muito obrigado, a gente está desesperado. Estamos todos desesperados, o salário está horrível, sobretudo para aqueles de níveis mais baixos da carreira, porque a gente sabe que quando a inflação sobe, quem ganha menos sofre mais, é desproporcional. Dá 7,8% para professor que ganha 18 mil, é muito diferente de 7,8% para quem ganha 2.500. Tem gente na nossa carreira que ganha esse salário. Então, eu acho que é importante nos entendermos como trabalhadores, sei e respeito os limites orçamentários que foram impostos a esse governo, se bem que teve negociação com esse governo atual no ano passado para fechar o orçamento desse ano, para promover auxílios importantes para a população, isso a gente sabe. Mas se nós não estivermos lá cutucando o governo, a gente não vai conseguir nada. De mão beijada não tem nada. Não estou dizendo que está sendo de mão beijada, né? Fico feliz que foi retomada a mesa de negociação. Contudo, eu queria que a gente só tirasse um pouco daquele olhar assim, coitado do governo. Não, coitado do governo, não. O governo é o nosso patrão e se a gente não se impor, a gente vai continuar recebendo migalha. Contudo, eu acho que tensionar demais não é o momento, por causa da limitação orçamentária. Então, eu penso que, se ventilar uma proposta de 9%, mesmo que não foi oficializada, há margem para ela. Então, eu penso que a gente tem que manter o meu voto seria pelos 9% agora, mesmo sabendo que é péssimo, mas eu não vou ficar aceitando o que o governo me propõe, eu tenho que pedir um pouco mais. Poxa, o que é isso? Que negociação é essa, né? E, por fim, dizer o seguinte, que mais duas coisas rápidas. A gente precisa de estabelecer, quando eu falei do papel do sindicato, a retomada da luta, que foi um pouco atropelada por diversas questões. Aqui eu não estou culpando o sindicato, nem a nossa inação, não. É um conjunto de fatores que
nessa última greve que a gente fez ano passado, eu participei do movimento de greve, eu estava no comando de greve do Cefet, e foi muito difícil convencer as pessoas, sobretudo os servidores novos, que acham que o salário é maravilhoso, que eles são a elite do servidor público, principalmente o pessoal de nível E, sabe? Então, assim, precisa de ter um trabalho de formação. As pessoas estão satisfeitas demais, sabe? Então, eu acho que precisa de formação sindical, precisa de expandir, né? Agregar mais pessoas. Sobretudo, eu não queria deixar de mencionar aqui que o Cefet está demitindo 100 vigilantes. Eles estão sendo demitidos, a gente trocou de empresa e vão demitir 100 vigilantes. Vigilantes, esse cargo que já esteve na nossa carreira e foi privatizado. Então, a privatização não está chegando perto da gente, não, ela já chegou. Ela já chegou. Vigilantes, que era o nível A, B, C, não sei, vão ser demitidos 100 pessoas no Cefet agora. 100 pessoas da empresa e não vão recontratar. Né? Então, a privatização já chegou e é isso que ela traz. E para gastar meu restinho de tempo, Cristina, eu queria dizer de quão seria importante a gente garantir vaga para o Cefet, para o IF e para a Universidade do Vale de Jequitinhonha na plenária. Né? Pelo menos uma vaga aí de representação das nossas entidades, até para trazer para a gente e aumentar esse movimento de unidade. Tá? Obrigado. Obrigado, Leôncio. O próximo é a Neide, depois da Neide, Sebastião. Bom dia, está me ouvindo bem? Estamos. Ok. Eu estou, todo mundo está, né? Ok, tá certo. Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender que esse é um reajuste emergencial. Não é reposição de perdas, não é alteração de tabela, não é modificação na carreira, não é absolutamente nada disso. E isso aí é a parte que vem nos processos negociais específicos, inclusive no MEC. Nem é com esses órgãos aí, Ministério do Planejamento e tal, que está sendo discutido à mesa geral. A questão da carreira, a gente sempre soube disso, que é em outro âmbito, né? Então, eu acho que a gente precisa ter alguns parâmetros que a gente tem que entender para esse momento. É certo que nós precisamos garantir o máximo possível de reajuste, não há dúvida quanto a isso. É ir para dentro da negociação e apresentar possibilidades. Se tiver, beleza. O que a gente não pode, em hipótese alguma, é fazer como nós fizemos na última greve lá, de dispensar 10% de reajuste, né? 2 anos, nós dispensamos por conta de radicalismo de um grupo que está fazendo a mesma coisa agora. Por conta desse grupo, nós perdemos 10% de reajuste do nosso salário. É isso que nós queremos repetir? Sendo que a base está revoltada com o baixíssimo salário, e é verdade, nosso salário está muito baixo. Então, nós já cometemos um equívoco, nós não podemos fazer a mesma coisa. E aí, eu acho que tanto você, Cristina, quanto a Rosângela já colocou essa questão que está sendo solicitada do governo, os dados da Folha, né? Os montantes financeiros que estão sendo investidos no reajuste, auxílio alimentação, enfim, esses dados são importantes para subsidiar nossos negociadores. Mas não há dúvida alguma que a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós devemos garantir reajuste a partir de março com o maior índice possível. Se não for aumentado, se não tiver condição de aumentar, nós não podemos negar esse reajuste que está sendo emergencial, que está sendo oferecido. Eu acho, assim, até, inclusive, eu nem concordo com o reajuste linear, porque enquanto que as outras carreiras têm salário muito mais altos, nós temos muito mais baixo. Então, acho que a gente tem que forçar a negociação depois em mesas específicas para melhorar nossos reajustes específicos na carreira e em outras situações. O reajuste linear ele não resolve nosso problema, ele pode resolver problema de gente que tem salário maior, mas não da nossa categoria. Entretanto, é óbvio que a gente não precisa negar isso em função da situação que está posta. De novo, o reajuste é emergencial. E pronto, e partir daqui para investir
numa lógica de negociação em todas as outras perspectivas, em todas as oportunidades e situações necessárias para resolver essa questão. Outra coisa que eu acho que é importantíssimo a gente ter em vista, ter em mente, que o governo Lula não tem nem 2 meses. Aí já tem gente que está agindo como se o governo Lula... Ok. Como se o governo Lula estivesse aí há não sei quanto tempo. Então, assim, é uma lógica perversa. Quando a gente consegue avançar um passo, tem gente que está querendo que a gente retroceda 4, né? Ou seja, 4 anos, 6 anos, aliás. Tem gente que está querendo que a gente retroceda isso. Então, assim, nós temos 4 anos para a gente construir melhorias. 4 não, né? Porque o último, normalmente, eles estão mais dedicados à eleição. Então, nós temos 3 anos aí para investir em melhorias, e aí pensar futuramente, até em greve, manifestação, o que for necessário. Mas, nesse momento, o que nós temos que tentar, Rosângela disse muito bem, algumas pessoas já apontaram, é um reajuste emergencial, nós precisamos garantir esse reajuste emergencial e partir para as negociações específicas para atingir a categoria como um todo. Obrigada, é isso. Obrigada, Neide. A próxima é o Sebastião. Abre o microfone, Sebastião. Seu microfone está aberto. Estão me ouvindo? Agora sim. Pois é, bom dia, pessoal. Olha, pessoal, eu vim nessas lutas aí com vocês há muitos e muitos anos, e as perdas que tivemos foram reais. Foram reais. Por que eu estou dizendo para vocês que foram reais? Talvez vocês não... Muita gente aí não tem noção. Quando você tem uma LDO, que é uma lei de diretriz orçamentária, se esse valor não for gasto em determinado tempo, isso tem que retornar. Isso tem que retornar. E se a gente não resolver essa pendenga agora, imediatamente, nós vamos ter que aguardar, porque é uma proposta do governo, ele deixou claro, tem uma proposta no documento assinado por ele, que nós vamos continuar negociando. Parece que existe isso na proposta do governo. As negociações vão continuar. Então, vamos pegar um pouco de oxigênio nesse momento. Eu acho importante, né? Eu sou radicalmente contra qualquer paralisação nesse momento, porque nós já vivenciamos isso. Paralisar, não aceitar o acordo do governo e ficar sem um centavo no bolso. Isso eu já vivenciei isso. Estou dizendo para vocês que eu já vivenciei isso. E tivemos perda? Tivemos sim. Por quê? Por arrogância, por ignorância. E outra coisa, esse governo não tem mais do que isso. Tá? Isso foi proposto no governo anterior. Agora, o que eu não sei é se o governo anterior ia chamar as federações para poder sentar, vamos conversar. O que nós podemos fazer? Essa é a nossa proposta. Eu acredito que ele não faria isso. O governo anterior não faria isso. Ele ia colocar o orçamento lá, né? Lei de diretriz orçamentária. Então, vamos direcionar 11,2 bi para o executivo. Pronto. Como é que nós vamos fazer isso? Do nosso jeito. Ele não ia chamar o pessoal para conversar. Então, esse governo, me parece que tem um compromisso com o pessoal do executivo. Tem um compromisso, né? Principalmente com a educação. Ele tem esse compromisso. Então, eu sou radicalmente contra qualquer radicalização nesse momento. Tá? Eu apoio este momento. Vamos esperar maio, né? Porque quem esperou até agora, 2 meses, vamos esperar maio, vamos ter esse reajuste, né? E vamos sentar e continuar negociando com o governo, porque daí para lá já é outra coisa, né? Nós estamos com oxigênio, nós vamos começar a trabalhar para que possamos futuramente melhorar aí, porque isso para mim não é aumento de salário, né? É alguma coisa sobre as perdas que tivemos aí, que está em média de 35%. Uns falam 27%, mas está em média de 35%. Né? Então, o que acontece? Eu acredito que, nesse momento, é aceitar esse valor tranquilo, sem nenhum problema, e levar esse documento todo dia no planejamento aqui, ó, tem uma negociação com a gente aqui, ó. Nós vamos continuar negociando, está escrito aqui. E pronto.
Eu acho que é isso aí, nós temos que pensar, porque os aposentados não vão ter direito. Ô, pessoal, eu serei aposentado de amanhã. Eu serei aposentado de amanhã. Nós seremos aposentados de amanhã. Né? Agora, R$200 no auxílio não é nada. Para quem está em casa alimentando... 1 minuto. Para quem está em casa alimentando, eu acredito que não seja nada. Para quem está na ativa, pegando ônibus todo dia, saindo do serviço, eu acredito que isso é de extrema importância, tá? Então, eu sou radicalmente contra qualquer paralisação, qualquer arrogância nesse momento, tá? Sentar e conversar com o governo. Nós vamos aceitar esse valor aqui e está escrito aqui que nós vamos continuar negociando, ok? Só isso, pessoal. Obrigado. Obrigado. Próximo é a Chico, depois Gigi. Oi, estão me ouvindo? Só um momentinho, Chico. Silvio, a sua inscrição não vai poder ser feita, tá? Porque a gente já encerrou. O último é o Erivelto, só para você saber. E, Vinícius, posta de novo aí para mim o formulário. Quem não assinou o formulário ainda, gente, favor preencher o formulário, que é a lista de presença dessa Assembleia. Chico, pode ir. Gente, eu vou ser muito breve, vou procurar ser muito breve, porque muitas falas já me contemplou hoje, mas só para dizer para vocês que a nossa luta é justa, claro, né? Mas, mais uma vez, lembrando, já repetimos, várias pessoas já falaram, os jornais, a imprensa, tudo. O inominável deixou o cofre vazio. Não tem nada, deixou nada. Né? E, mais uma vez, eu quero reiterar que, durante o governo do Temer e do Bolsonaro, nós demos nossa cara a tapa. Muitos deram a cara a tapa, foram para as ruas, temos imagens, temos registros, temos tudo, não tivemos medo. E muitos ficaram nos seus cantinhos com medo desse governo golpista. Porém, agora entra o PT, vamos lá, né, gente? Não, vamos lá, tem que ser. Nós não merecemos, gente. Primeiro, nós vamos romper isso paulatinamente, lembrando que aquela bomba que o Paulo Guedes disse que deixou no nosso bolso, o governo Lula já tirou. Ele abriu a mesa de diálogo, já fez uma proposta. Eu tenho certeza que os nossos representantes, tanto da FASUBRA como das demais instituições, estão lá, das federações, estão lá também lutando, fazendo o melhor possível. Outro detalhe, nós não estamos mais na época do Vanier. Do Vanier foi outra época. E olha que aquela proposta que ele tinha, a categoria conseguiu derrubar. Porque se tivesse vingado, nós estávamos agora realmente numa situação bem pior. Então é o seguinte, a união da categoria é importante, só que nós temos que ter os pés no chão, saber o que realmente é necessário, saber realmente quais são as medidas a serem tomadas, confiar nos nossos representantes que estão lá, vamos fazer força para que a isonomia continue, não somente entre os três poderes, mas principalmente no caso nosso, que é do PC-Senai, entre os aposentados e os ativos, porque nós conseguimos manter até o momento essa paridade salarial dos ativos e aposentados. Praticamente, o decreto 10.620, praticamente ele vai ser extinto, estamos lutando para isso, pelo menos foi cancelada a data, né, que eles iam voltar a discutir, a agenda foi cancelada. Bom, e por aí vai, gente. O importante é o seguinte, paciência, luta sempre, porque, francamente, gente, tem uma turma aí, que eu estava vendo eles fazerem lá uma tabelinha do reajuste salarial nosso, que, francamente, é totalmente descabido, totalmente utópico, totalmente fora de questão da atual conjuntura. Então, isso é só para instigar a categoria, até ódio, até raiva. Então, é o seguinte, vamos negociar, vamos trabalhar.
o governo Lula, infelizmente, nós lutamos mais, muita gente está lá do Congresso, que não fomos nós que colocamos, foi o lado de lá quem pôs. Tudo isso pesa na hora de dar o reajuste necessário. Então é o seguinte, nós já estamos sem a bomba do bolso, se vamos ter muito ou pouco, vamos ter alguma coisa, e isso é importante. Então, Conclua, Chico. Tá bom? É isso aí, minha gente. Muito obrigado. Obrigado, Chico. Próximo é Gigi. E depois Hamilton. Chico, abaixe sua mão, fazendo favor. Gigi. Bom, eu estou vendo alguns comentários, vi algumas análises aí. A gente tem que ver que, para a gente fazer uma contraproposta nesse momento, nós temos que, primeiro, recusar a proposta que o governo apresentou, né? Porque é o que vale, 7,8 mais R$200. Essa é a proposta que vale. Qual seria a proposta? A gente vai apostar na outra? De 9% em maio, papá. E eu fico aqui, meu coração está até doendo com algumas falas, porque eu me lembro da greve de 2005, que o governo colocou para a gente 420 milhões, que resolveria um monte de problema na nossa carreira incipiente. E as pessoas, como já disseram aqui no chat, disseram, não confio no governo, não vamos aceitar, e nós ficamos sem 420 milhões. Ao final daquela greve, eu estava em Brasília, na época, como delegado do comando, e ao final da greve acabou sobrando 100 milhões, e adivinha quem pegou esses 100 milhões para colocar na sua base? O Sinasef colocou esses 100 milhões para os docentes que estavam em greve também naquele momento. Então, a gente fica falando certas coisas, né, viajando, para mim, viajando na maionese, em certas coisas que foram aventadas, mas não são oficiais. A gente tem que se colocar no debate do que é oficial. O que é oficial? O que veio de oficial? Né? E porém, tem outra coisa. Como que a gente vai sentar para negociar com o governo? Qual que é a nossa base? Vamos mesmo ter uma contraproposta, não sabe? E essa contraproposta não é só da Fazenda. Essa contraproposta ela tem que ser debatida no fórum, no FONASEF, no FONACAD, porque esse reajuste proposto ele é linear para todos, não é só para eles. Né? E a proposta do governo é, já a partir de maio, começar com as outras negociações, com a responsabilidade que a gente tem para o orçamento do ano que vem. A gente tensionar muito, nesse momento, podemos até perder isso que está aí, esse pouco que está aí. Vamos nos ater ao que a gente... Vamos relembrar a história, vamos negociar com responsabilidade, pensando, prevendo, né? O que pode ser esses R$200, ou já colocar até R$1.000 de reajuste? É factível. Né? Vamos ficar no que é factível. Eu só queria relembrar essa parte da história para todo mundo. Muitas falas aí me contemplaram anteriormente em relação à responsabilidade que a gente tem com a proposta que está sendo apresentada, para a gente não perder o mínimo que já está proposto. É isso. Erivelton. Oi, estão me ouvindo? Estamos. Oi, bom dia, pessoal. Primeiro, eu queria lamentar
a realização da Assembleia no modo virtual poderia pelo menos ter pensado no formato híbrido, porque tem muita gente na UFMG que tem dificuldade de acessar a rede Wi-Fi pelo celular e as estações de trabalho que a gente tem no campus Pampulha, boa parte delas não tem microfone para acompanharmos a reunião. Mas vida que segue. Olha, eu acho o seguinte, companheiros e companheiras, primeiro, o orçamento que nós temos neste ano é o orçamento do ano passado. E esse orçamento ele só foi esticado a partir de um acordo que foi muito difícil ter alcançado esse acordo, dado a correlação de forças no parlamento. Esse orçamento que a gente tem nem era para ter esse orçamento, para falar a verdade, porque o Bolsonaro ele avacalhou o país do início ao fim. Então, dentro desse contexto, eu entendo o seguinte, não é o melhor cenário para nós. O 7,8% não é o melhor cenário, mas é o que nós temos de emergencial. E nós estamos há 7 anos parados na geladeira. E piorou muito depois que o tal do Paulo Guedes colocou a granada no nosso bolso. Sendo assim, eu defendo, sim, que nós sinalizemos favoráveis à proposta do governo, até porque as outras 2 propostas não estão documentadas, não foi feita nenhuma proposta oficial, e a gente não sabe como vai ficar o cenário no Brasil daqui até maio. A gente torce para o melhor, mas a gente sabe que tem uma guerra em curso no leste da Europa. Essa guerra pode alcançar níveis estratosféricos de tensionamento entre a OTAN e a Rússia, e também com a possibilidade da China participando, que é o nosso maior parceiro comercial, pode trazer prejuízos para a nossa economia aqui no Brasil. Então, dentro de um contexto macro, nós da CTB Fazubra, na base do Sindifes, vamos concordar com a proposta do governo de 7,8%. Mas, claro, fazendo também uma sinalização de que nós devemos manter uma mobilização para que, no orçamento a ser enviado para o Congresso no ano que vem, haja uma rúbrica maior para o funcionalismo público, para que possamos pleitear uma recomposição salarial e não, ou melhor, um reajuste salarial para além da recomposição, porque essa recomposição de 7,8 não resolve todos os nossos problemas, mas é o que temos para o momento. E aí nós temos que ser muito pé no chão. O cenário ideal era que a gente tivesse a base toda mobilizada, não existissem bolsonaristas atormentando o governo, criando ingovernabilidade. É só lembrar, é só olhar para o parlamento que a gente vai ver que eles estão lá, e eles não são minoria. Ao contrário da esquerda que está no parlamento, eles não são minoria. E esse pessoal que está lá, que hoje está com o governo Lula, é muito fisiológico, não dá para confiar. Então, nesse sentido, a votar favorável à proposta do governo e garantir uma mobilização para que tenhamos espaço no próximo orçamento para que possamos negociar de maneira sustentável uma recomposição salarial com reajuste salarial, que é o que nós estamos precisando. Eu encerro por aqui. Obrigada, Erivelton. Lúcia, vê se você consegue abrir seu microfone, que eu vi que você conseguiu abrir a câmera. Está fechado. Clica de novo, devagar no... Aí, está aberto. Vê se Tá a ok? gente... Agora estamos te ouvindo. Ah, tá ok. Bom, nós estamos há 7 anos sem reajuste, né? É muito tempo. Nosso poder aquisitivo caiu assustadoramente, né? A privatização está dentro das universidades. EBSER, no Hospital das Clínicas. Nós presenciamos uma mobilização dos trabalhadores da Conservo,
do pessoal da DEMAI, porque as empresas não estavam pagando seus salários de acordo, né? Então, quer dizer, esse é o cenário que nós nos encontramos. E esse governo abriu essa mesa de negociação que todos nós ficamos muito felizes com isso. Mas a proposta, ela tem que melhorar. Por isso, a proposta, nós temos que fazer uma contraproposta, né? É um momento emergencial, sim, né? É um momento emergencial. E esse momento emergencial, ele pode melhorar. A gente pode fazer uma contraproposta melhor. Eu gostaria de colocar uma observação, porque o governo alegou tirar de 11,2 bi o auxílio alimentação, mas o TCU já apontou irregularidade em usar esse dinheiro para auxílio. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Esse 11,2 bilhões não pode estar incluso o auxílio alimentação, que o próprio Tribunal de Contas da União já fala que esse valor não é para auxílio alimentação. É irregular, né? Por que não usar, por exemplo, a reserva do contingenciamento? Né? Então, a gente tem que pensar nisso. E cobrar do governo uma abertura das mesas específicas com a categoria, para que a gente pode, aí nessa mesa específica, né, da categoria, a gente pode abrir para conversa de melhorar o nosso plano de carreira, né? E também, antes do LOA de 2024, a gente tem que garantir, né, nesse dia 28, que antes do LOA de 2024, a gente converse sobre essa mesa, esse diálogo com a melhoria da nossa carreira, essa mesa específica. A gente tem que bater na tecla que a gente precisa dessa mesa específica de negociação, para a gente melhorar a nossa carreira. A gente tem que continuar lutando, gente, não tem jeito. A gente tem que retomar as reuniões dos fóruns estaduais, do serviço público, a gente tem que mobilizar as bases em defesa de reajuste digno e em todos os auxílios, o reajuste digno e em todos os auxílios, a abertura de negociação específica com a FASUBRA, aprovação da lei do limite de juros, né? E a gente tem que continuar mobilizando nossas bases e acompanhando sempre, conversando, abrindo os GTs. Um minuto. Ok. Abrindo os GTs, né? Porque pode ser nesse momento que a gente não vai discutir a nossa carreira, mas já tem gente discutindo a nossa carreira. Mas a gente precisa de ter esse reajuste salarial, né? Mas a gente vai ter que conversar sobre esse reajuste mais à frente. Obrigada, só isso. Obrigada, Lúcia. Lúcia foi a última inscrita aqui para a fala. A gente teve todas as pessoas aí que se inscreveram. O Vinícius está preparando aqui a nossa... para poder fazer a votação, todo mundo que estiver no computador e no celular, ele está preparando aqui o texto, a gente estava conversando aqui, daqui a pouco ele põe aí para vocês. Antes disso, eu queria esclarecer algumas coisas aqui. Primeira coisa, eu sou uma pessoa adepta a atividades presenciais. Não me furtei a fazer nenhuma delas, nem mesmo na pandemia, quando a categoria estava em casa e a direção do sindicato foi para todas as manifestações na pandemia para poder mostrar que o movimento sindical ainda estava vivo. O Sindis foi um dos poucos sindicatos aqui no estado, em Belo Horizonte, junto com os demais da educação, que foram os que estiveram na rua o tempo inteiro, e
na base da federação, foi um dos poucos que se manteve vivo aí, fazendo assembleias virtuais, fazendo atividades presenciais. Então, por que eu estou dizendo isso aqui? É porque as pessoas estão reclamando da assembleia virtual. Eu quero colocar para vocês o seguinte: a assembleia virtual ela foi pensada pelo prazo curto que a gente tinha de fazer assembleia em todas as instituições, para a gente poder ter uma aprovação da categoria para essa proposta que o governo colocou no dia 16. Lembrando que o dia 16 foi quinta, né? Quarta ou quinta-feira, o carnaval veio logo em seguida e a gente não tinha condições de fazer assembleias presenciais para não perder a data. Então, a assembleia virtual atendeu as 4 bases do Sindifes e atendeu os campos do interior, que também podem estar nessa assembleia virtual para poder votar representativamente para a nossa categoria como um todo. Então, como direção do sindicato, a gente não está arrependido de ter feito essa assembleia virtual, já que a gente, no momento alto da assembleia, tivemos quase 350 pessoas nessa assembleia. Então, é só colocar. Nós acreditamos também nas atividades presenciais, sou defensora árdua da atividade presencial, principalmente assembleias, porque eu gosto de estar vendo a pessoa quando a pessoa está falando, respeito quem não quis abrir aqui a câmera, mas essa assembleia foi importante fazer virtual para que a gente tivesse um número maior do que uma assembleia presencial, principalmente a UFMG, que ainda está em férias, só vai retornar à mesa às suas atividades a partir do mês de março. Então, esse é o primeiro esclarecimento que eu preciso dar aqui, até para as pessoas entenderem. O segundo esclarecimento, algumas pessoas falaram aí, a Gigi pegou mais nesse ponto. Eu queria só esclarecer para as pessoas que estão colocando aí que neste governo a gente tem a oportunidade de não perder verba. Isso não é verdade, tá, gente? Primeiro, porque depende de outras categorias. A proposta do governo é uma proposta linear, o que quer dizer que é o mesmo para todas as categorias. E a Gigi colocou, Rosângela lembrou, Neide e outras pessoas que falaram aqui, nós, via Fasubra, nós já perdemos 3 vezes o orçamento que estava na mesa e que a nossa categoria, infelizmente, com alguns dirigentes, algumas pessoas que são extremamente radicais, inclusive dentro da própria direção da Fasubra, e aí eu tiro aqui a instituição, porque quem faz a instituição são as pessoas, votaram no radicalismo e nós perdemos o orçamento 3 vezes. Então, dizer que com esse governo a gente não vai perder, vai sim, e as 3 vezes que nós perdemos foi no governo Lula, foi no governo Dilma. Então, o radicalismo já nos demonstrou que a gente pode ter perda. Então, é bom a gente explicar isso para as pessoas. Terceiro esclarecimento. A única proposta que está na mesa, porque uma coisa foi o governo, na reunião, falar que poderia ter cenários, mas o único cenário apresentado é o do 7,8 e mais os 200 aí, que é o 44,6 no auxílio saúde. Então, essa é a única proposta que está na mesa. Não existe outras. As outras foram faladas, mas não foram oficialmente colocadas para a gente debater. Então, não existe outra proposta, né? Só para poder ficar claro para as pessoas aí na hora da votação. O quarto esclarecimento é em relação à colocação do Leôncio. Leôncio, a gente tem uma aprovação de assembleia, como nós temos 4 bases, e a maior base filiada ao Sindifes é a UFMG, com 90% de pessoas filiadas, e os outros 10% são distribuídos entre as demais entidades que a gente tem, né, as instituições. A nossa aprovação de assembleia a gente tira um delegado de direção, o Sindifes tem direito a 8 delegados, a gente tira um delegado de direção, que é referendado na assembleia, e nós tiramos uma vaga, essa vaga é rodízio para as instituições que fazem parte, além da UFMG. Lembrando que o Cefet já esteve na última plenária da Fasubra. O Maurício representou o Cefet nesta plenária. Então, a gente sempre faz o rodízio entre as bases, tá?
e sempre uma vaga ela é colocada à disposição das outras instituições para esse rodízio. É só para poder a gente colocar claro. Então, quantas vagas vêm para essa Assembleia? 6 vagas. São as vagas que serão disputadas nessa Assembleia. Feita esses esclarecimentos, Vinícius, já está pronto aí o texto? Coloca para mim. Eu vou pedir às pessoas para poder não colocar nada no chat agora, para não atrapalhar como é que fala? A votação, tá? E aí, então, a gente vai colocar o texto, a gente está colocando um complemento aí no texto, na proposta, que é a única proposta que o governo trouxe, e aí vocês vão ver aí que a gente coloca essa complementação que pega um pouco do debate que a gente fez aqui. E a gente concorda com várias pessoas que colocaram aqui. Não é adequado, não é suficiente, nós tivemos perda aí de quase 40%, tudo isso a gente está concordando com vocês, tá? Nós também pensamos a mesma coisa, aumenta o auxílio creche, aumenta o auxílio saúde, tudo isso a gente concorda com vocês. Mas a gente tem uma proposta que ela tem que ser votada. Ou ela é aceita, ou ela não é aceita. Se ela não for aceita, aí a gente passa para outras propostas que já foram colocadas aqui, ok? Vinícius, por favor, então coloque aí na tela para a gente o texto que foi elaborado com o texto da proposta do governo e o complemento a partir dos debates aqui da Assembleia. Ok? Então, pode encerrar aí. Encerrando aqui no formulário, todo mundo está vendo aí, 188 pessoas votaram na proposta 1, com mais aí em torno de 10 ou 15 que está no chat. Então, nós tivemos aí mais 200 pessoas que votaram na proposta sim, contra 19 pessoas que votaram não. Então, as demais propostas relacionadas ao índice, ela cai aqui e a gente não vai votar proposta diversa do que já foi aprovada aqui. Então, eu quero primeiro agradecer a todos, né, que participaram, que votaram aí, que ajudaram no debate e também ajudaram a fazer o texto para a gente chegar nesse texto aí, que foi o melhor texto para que a maioria votasse por essa proposta, ok? Então, Vinícius, pode tirar aí da tela. Nós vamos, então, passar para o último ponto de pauta, que é só a indicação aí dos delegados. Então, vamos lá. A chapa do UNIR, na qual eu estou representando aí como cabeça, 54%, a chapa 2, 18%, a chapa 3, 18%, chapa 4 e chapa 5, um com 4% e o outro com 7%, ok? Tem uma proporção que a gente vai fazer e a gente coloca para as pessoas, todos os grupos sabem como é que faz essa proporção, e aí, então, a gente indica o número de delegados que vai. Então, aqui, ó, eu estou entendendo o seguinte, só refazendo aqui para as pessoas entenderem. Se fosse chapa única, seria tirado uma vaga para a representação de uma das 3 entidades que a gente tem fora a UFMG. Como os servidores dessas bases se dissolveram aí nas chapas que foram apresentadas, então, ao invés de ter 6 vagas, serão 7 vagas disputadas aqui na Assembleia, ok? E uma vaga de direção que a gente referenda aqui. Então, são 7 vagas que essas 5 chapas estão concorrendo, ok? Então, obrigada. Depois a gente entra em contato com cada representação aí das chapas para a gente poder falar como é que ficou aí essa fórmula, tá? Os grupos também vão saber, já vão saber como é que faz tudo direitinho. Vamos passar aqui, então, para os demais, as propostas que foram apresentadas aqui na Assembleia. Nós tivemos propostas apresentadas pelo Hilbert e pelo Bruno. Então, o Bruno fez aqui uma proposta relacionada à proposta número 1, que já foi votada. Então, das 4 propostas que o Bruno colocou, nós vamos tirar uma, porque não vai poder ser votada, porque tudo já foi aprovado na primeira. E aí, então, as outras propostas que o Bruno colocou.
Ele pede uma moção, né, de apoio, solidariedade ao pessoal da CBTU. Eu acho que isso é consenso, não precisa nem de votação, né? O sindicato sempre fez, a nossa categoria sempre foi solidário. A gente vai fazer a nota, ou se o Bruno quiser mandar uma proposta de texto, a gente vê, sem problema. Então, isso aí está ok, tá, Bruno? Paralisação no dia 8 de março para a construção aí do 8M. O sindicato sempre participou, a gente sempre chama a ida, sempre disponibiliza ônibus, então acho que isso também não precisa de votação, é consenso aqui para nós também. Retomada das lutas da rua. O Sindif sempre esteve na rua, com a categoria, com a direção, isso não é problema para nós. Contra a perda de direitos, a gente sempre defendeu isso. Contra a reforma administrativa, é ponto de pauta nossa. Contra as privatizações e reversões daquelas que já tiveram. Confisco de bens e punição de bolsonarista, exoneração de reitores, interventores e prisão de Bolsonaro. Tudo isso é consenso, tá, Bruno? Nem precisa de votação aqui. Eu acho que o que for consenso, a gente manda ver, ok? Obrigado pelas propostas, estamos aí de acordo. Hilbert, reivindicar reajuste pré-escolar, isso foi contemplado na primeira proposta, então a gente não precisa de estar votando aqui. O Hilbert coloca sobre o decreto 11.072, que é do PGD, que é para a gente fazer a indicação que na proposta do PGD seja retirado as universidades, porque é diferente dos demais órgãos do serviço público, porque nós temos trabalho diferenciado, unidades diferenciadas, saúde, tudo aqui dentro. Então, essa proposta é para poder a gente sair fora lá da proposta para os demais do PGD. Eu acho que é ok, acho que não tem discussão em relação a isso, né? As universidades são meios diferentes, tem que estar com um modelo diferenciado mesmo. Não criar instrumentos novos, e sim rever, atualizar os instrumentos já existentes no nosso plano de carreira, como o decreto 5.825, que fala sobre revisão e possibilidade de utilização da modalidade também do trabalho remoto. Acho que isso também está em consenso. Revisão de ser a pauta econômica, né, e manter a isonomia das instituições para inovar e construir seus modelos, respeitar as diretrizes estabelecidas, e a proposta encaminhada pela FASUBRA deve ser retomada com referência no debate do PCCETAI. Ok, também acho que não tem muito discussão. E a FASUBRA deve recuperar o disposto na portaria do MEC 27, de 2014, que institui o Plano Nacional de Desenvolvimento, que a gente chama de PDI, né? Eu acho que também está de acordo, está dentro do nosso PCCETAI, acho que não tem muito debate, então podemos aprovar aí, no geral, essas propostas, né? Essas foram as propostas que chegaram aqui para a gente, tá? Que está no consenso, e eu peço só para o pessoal levantar a mão aí, aprovando esse bojo aí de todas as propostas aí, no consenso aí entre a gente. Então, todo mundo que é favorável a essas propostas, por favor, levantem a mãozinha aí, e aí a gente aprova no bojo aí as propostas que foram aqui colocadas. Bom, a proposta aqui do acordo é que todas as... Aí eu estou abrindo mão de fazer votação aqui, de ser contra. A gente faz o acordo aqui que todas as chapas vão fazer o possível para que todas as representações de delegados sejam mulheres. Não estamos aqui fechando, porque tem chapa igual a do Bruno, que é só homem. Mas, na hora da contagem, possivelmente as vagas vão ficar com as 3 primeiras chapas que tiveram uma votação maior por causa da proporcionalidade. Então, a gente vai fazer aqui o consenso das chapas entre si, fazer a discussão de que todas elas vão fazer o possível para que todas as representações sejam mulheres. Ok? Podemos fazer esse acordo aqui? Se a gente puder fazer o acordo, ok.
Aí a gente manda as delegadas para o encontro de mulheres e elas vão ficar para a delegação da plenária. Pode ser? Pode ser feito esse acordo? Ok? Então, pessoal, eu acho que se todo mundo tiver favorável aí, por favor, levante a mãozinha, que aí fica mais claro aquelas pessoas que estão favoráveis a esse acordo. Ok? Eu coloquei alguma coisa aí no chat, aí, mas a sua proposta aí contempla a minha proposta aí, até melhor. Beleza. Eu disse o seguinte, se o pessoal não concordasse, os homens abririam mão e deixavam um percentual bem maior de mulheres, se fosse o caso. Mas a sua aí já contempla e cada chapa vê lá e manda. Ok, então. Quem não conseguiu levantar a mãozinha, pode pôr aí no chat. Gente, nós conseguimos chegar até o final da nossa assembleia com toda a pauta discutida, aprovada. Gostaria de agradecer a todas, a todos e todes que estiveram nessa assembleia. Foi uma assembleia muito boa, muito bacana. Nós chegamos a ter 350 pessoas aqui na assembleia. Isso mostra a representatividade do Sindifes, mesmo numa assembleia virtual, que passou a ser também, como é que eu posso dizer, um instrumento, né, que a gente pode utilizar. Eu volto a dizer, eu sou favorável às atividades presenciais, mas uma vez ou outra a gente vai fazer, sim, atividades virtuais para poder contemplar a nossa base, que é de fora de Belo Horizonte, ou mesmo quem está aqui em Belo Horizonte e fica longe dos campings onde nós fazemos as assembleias, né? Então, mais uma vez, obrigado, um bom final de semana aí para as pessoas. Espero que todo mundo, né, tenha... como é que eu posso dizer, aproveitar do carnaval, sejam aqueles que participaram de todas as atividades do carnaval, ou aqueles que optaram em descansar em casa, no sítio, na praia, né, que todo mundo tenha conseguido aí, fora as tragédias, né, que infelizmente aconteceram, mas que todo mundo esteja bem e que a gente possa estar aí a partir de março, né, a gente vai começar a mobilização com Fazubra, e a gente possa encher as nossas assembleias de pessoas e nas reuniões também, para que o Confazuba seja bem representativo da nossa categoria. Então, um bom dia para vocês, e eu estou dando por encerrada essa assembleia. Mais uma vez, obrigado a todas, todos e todes por terem participado.